Cartas sobre a Dor, um livro de Emmanuel Mounier, que acaba de ser publicado em português e que agora apresentamos com Rosário Lupibelo, convidada do programa Eclésia. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Pedi-lhe, antes de mais, que nos apresentasse este livro, o seu autor, desde logo, este filósofo, e que visão ele transparece sobre este tema da dor nas cartas que agora são publicadas em português. Este livro que agora sai é uma seleção, é feito a partir de uma seleção da correspondência dele, portanto uma seleção tendente a captar justamente aquelas cartas que falam sobre esta questão da dor. O Emmanuel Mounier foi um grande pensador cristão na sua época, no início do século XX, nasceu em 1905 e depois morreu relativamente novo, aos 45 anos, mas a sua presença foi muito marcante dentro do conjunto de intelectuais franceses da altura, como o do Jean-Paul Sartre, o Raymond Aron, depois o Paul Ricoeur, que era mais novo do que ele, mas seguiu muito perto, e tinha como seu grande mestre o Charles Péguy. Portanto, foi um homem que contribuiu de modo muito decisivo para o pensamento cristão, e não só cristão, humanista da época, sobretudo através de dois grandes polos. Da criação da revista Esprit, que foi uma grande revista com projeção internacional, e também do pensamento sobre o personalismo, que foi ele o grande motor, embora depois tendo criado em torno dele um grupo de pessoas muito válidas. E muito sinteticamente, o que é que nos diz essa corrente de pensamento sobre a pessoa? Como enquadra a pessoa na relação com Deus e com os outros? Exatamente, talvez não é fácil resumir, mas talvez o ponto central tenha que ver com a tentativa de chegar a uma noção da pessoa que não a põe em contraponto com a sociedade. Portanto, a ideia de que nós somos seres em relação, cada um de nós, cada pessoa tem uma dignidade profunda e essa dignidade revela-se na sua relação com os outros. Portanto, esta ideia de unidade e de dignidade e também responsabilidade da pessoa. Depois, sobre este tema em específico, as Cartas da Dor, tem um ponto aqui central, que é a filha de Emmanuel Mounier, não é? Exatamente. E a doença que teve, que o levou a considerar a dor a partir dessa matriz cristã. Exatamente, ele vive de maneira muito aguda a situação da dor, que é uma situação que mais tarde ou mais cedo é de todos nós, não é? É constituinte da vida, mas no caso dele, a questão que realmente o fez ir a fundo na reflexão foi essa criança que teve uma encefalite aguda e, portanto, ficou para o resto da vida sem uso da razão, não é? Como ele dizia, por vezes quase uma pequena idiota, não é? Mas a quem ele dava uma importância, veio a dar, ele e a mulher, uma importância extraordinária dentro da família, porque percebeu que ela se tinha tornado sinal de qualquer coisa de misterioso, de muito maior do que eles, de tal forma que, mais tarde, a criança tinha o lugar de honra à mesa, mesmo quando tinham visitas importantes lá em casa, esses intelectuais que passavam por lá, porque toda a questão dele, tentando partir assim de uma ideia base, é de que nós somos um grande mistério, o ser humano, não é? Crente ou não crente, quer dizer, é um ser misterioso. A dor é um grande mistério, mas se é um grande mistério, a atitude verdadeira deve ser de abertura, não de fechamento, nem de desespero, nem de alienação, mas sim de abertura a uma possibilidade positiva, a qualquer coisa de significativo. Não é? Foi muito por aí que ele foi e depois é extraordinário ler como é que ele tratou isso no concreto. Ele parte de situações com amigos, com conhecidos, situações de dor, para depois chegar de facto à sua pequena Françoise, não é? À sua filha. E o que é que ele nos diz sobre a forma como se deve encarar a dor? E esse indicador do encarar a dor é também um indicador para o sentido que se dá à vida? Exatamente. É exatamente esse o ponto central. Ele, para Mounier, a forma como cada um de nós se coloca diante do problema da dor está estreitamente ligada à forma como se coloca diante do problema da existência toda. Ele tem algumas frases belíssimas. Uma delas ele diz que a ferida é a porta da presença. Portanto, a ideia de que, através da dor, existe uma grande possibilidade positiva. Portanto, este livro não é um livro, digamos, melancólico, sentimental, é um livro com uma grande esperança dentro, com esta ideia de que há um milagre possível se estivermos dispostos a arriscar penetrar dentro de um território que não é nosso, que não escolheríamos, que é misterioso, mas que tem uma promessa grande lá dentro e que pode virar a vida toda. Ele diz que o milagre possível que está ao alcance de cada um é a santidade.
Exatamente. Só depois é que podemos pedir os outros, não é? Tal e qual. Exatamente. Essa frase é muito bonita porque ele diz: andamos aqui a pedir felicidades gratuitas e não nos responsabilizamos com a nossa própria felicidade, ou seja, com a nossa própria santidade, não é? Portanto, é também um homem que aposta muito na liberdade da pessoa e chama cada um à sua responsabilidade. Ele diz, por exemplo, é preciso dar tudo, ajudem-nos. Que é uma frase muito bonita, porque, por um lado, compromisso, que é muito uma ideia-chave até do pensamento dele, de um homem engagé, não é? E, por outro, precisamos de companhia humana, cristã, para a aventura da vida. Rosário, estamos na Semana Santa, onde a cruz, enfim, é o elemento central para celebrações, para simbolismos e significados do que se celebra, e essa cruz de Cristo é também o ponto central de muitas destas cartas de Emmanuel Mounier. Sem dúvida. Para ele não há qualquer dúvida que essa sua filha sofredora, não é? Ilimitada, é a grande presença de Jesus na vida. É assim que ele olha para ela, chama-lhe, em algumas cartas, a sua pequena hostiazinha branca. E, portanto, é com esse pudor, não é? De perceber que há ali, que é o próprio Cristo ali presente, que ele trata a filha e é a partir dessa certeza, portanto, desse olhar profundamente cristão sobre a dor, que ele enfrenta toda a sua existência com a certeza de que há uma alegria mais profunda aí. O que é que ele nos diz? O que é que podemos encontrar nestas cartas sobre a dor que ajudem a incluir o tema e a circunstância da dor na nossa sociedade, sendo que é um tema, por vezes, escondido, da dor e ainda mais o tema da morte? É exatamente isso, é que a nossa cultura, que tem, no fundo, raízes positivistas e, portanto, alguma dificuldade de lidar com o mistério, tendencialmente quer esconder o problema da dor, não é? Tem dificuldade em enfrentá-lo lealmente, não é? E o grande contributo do Mounier é dizer-nos que isso vale a pena. E, portanto, este livro é um livro que faz mesmo companhia à vida e não só para quem tem fé, porque é profundamente humano e por isso é um bom livro de cabeceira, sem dúvida, particularmente bom nesta altura do ano. Creio que é na introdução que diz que este é um livro que não faz dormir, ou tem essa expressão, não é? É um grande desafio, desafio porque é um livro com uma provocação existencial muito concreta, mas quem esteja disposto... Um livro que não deixa dormir, é a expressão. Exato. Até no sentido completo da expressão, Sim, que não é só exatamente. O dormir literal, mas não nos Pode deixa nos deixar ficar... descansados, não é? Exatamente, não nos deixa aburguesar, ficar moles, adormecidos, espevita-nos, mas por uma razão boa, humanamente construtiva e positiva. Portanto, é um grande livro. Fica então essa sugestão de leitura nestes dias, e em qualquer dia, se calhar, não é? As Cartas sobre a Dor de Emmanuel Mounier, que foi editado agora pela Tenacitas em português. Rosário Lupibelo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro de Emmanuel Mounier.